Tudo começa em uma reunião que o contador da empresa pediu e ele diz que todos ali sabem que por motivo de segurança eles mudaram o número secreto da conta bancária empresarial e diz que à frente de todos ali tem um envelope que contém esse novo número. O Alessandro diz que vale a pena lembrar que só quem possui esse número são os sócios da empresa e que por isso o recomendado é que todos memorizem esse número e depois destrua esse papel, porque isso sim é o mais seguro a se fazer. A Maria José diz que ela não entende nada disso ali e o Bruno dá uma olhada para ela e de imediato ele já arma um plano. E o Alessandro diz a Maria José que entende que ela quase não sabe como que está os assuntos da empresa, mas que pouco a pouco ele vai explicando a ela. A Maura diz que eles têm tranquilidade que todos eles ali vão saber como guardar esse número com responsabilidade e do nada a cena muda e já vai para o escritório da Maura, onde está lá ela com o Bruno e ela diz a ele que desiste. O Bruno diz a ela que ela desiste muito rápido e a Maura diz que é porque ela não quer mais se ver metida em confusão. O Bruno diz que já deveria ter sempre imaginado que ela é uma covarde e depois ele diz que se ele encontrar uma forma que ela não tenha que colocar as mãos dela em nada sujo, e a Maura pergunta qual. O Bruno, por sua vez, ele mostra o papel a ela da chave de segurança e diz que ali está a resposta dela. A Maura fica pensativa e depois a cena vai para o Alessandro, que está com a Maria José em um restaurante, e ele diz a ela que chamou ela para comemorar porque ela começou a se lembrar das coisas, mas que na verdade o que ele queria mesmo é que ela se lembrasse da primeira vez que eles dois fizeram amor. A Maria José fica totalmente envergonhada e o Alessandro diz a ela que para ele isso foi maravilhoso e diz que agora que ele viu que esteve quase ao ponto de perder ela, ele se deu de conta o quanto que ele ama ela e se declara dizendo que ela é a mulher que ele sempre imaginou para viver com ele todos os anos que lhe resta de vida. E do nada o Alessandro começa a sorrir, dizendo que está nervoso. Ele pega ali uma bela rosa e diz que quer pedir a ela formalmente que ela se case com ele. A Maria, ao tocar na rosa, ela vê um anel, pega ele, fica radiante, chama ele de amor e diz que não precisava ele fazer isso. O Alessandro diz que é claro que ele precisava fazer isso e diz que quando eles se conheceram, eles dois já estavam casados e que não sabe bem, mas que eles não tiveram a oportunidade de aproveitar esse momento, mas que nunca é tarde. Maria José fica mais feliz do que pinto no lixo e diz que não pode acreditar porque nunca pensou que isso um dia iria acontecer. O Alessandro, muito feliz também, ele pergunta a ela se ela não vai responder a ele o seu pedido de casamento e pergunta novamente se ela quer se casar com esse homem que tudo que ele sabe fazer desde que viu ela é lhe amar. A Maria diz que é claro que ela quer e quer isso de todo o seu coração. O Alessandro, em uma cena muito linda, ele coloca o anel no dedo da Maria José e depois lhe beija, e a cena em seguida vai para Paula, que do nada despertou um desejo pelo Gabriel logo depois de ele ficar famoso e começar a ficar muito rico, o cara que antes nem ao menos ela olhava direito para ele. Então o Gabriel, nesse jantar com ela, ele fala sobre o seu trabalho e diz que o seu Ernesto disse que ele tem pouca técnica e por isso quer mandar ele para a capital, uma escola de artes muito importante. A Paula, toda entalada ali, comendo mais do que cachorro solto na feira, ela pergunta se ele aceitou e o Gabriel diz que sim, que aceitou porque isso é o futuro dele e que se é para as coisas melhorar, ele tem que aceitar. E pergunta a ela o que ela acha disso. A Paula, meio desconsolada, ela diz que ele então aproveite. O Gabriel diz que por um lado ele fica muito feliz, mas que por outro lado ele sente muita tristeza e a Paula pergunta o porquê. O Gabriel responde que é porque eles dois ali vão deixar de se ver e pergunta a Paula se ela sente o mesmo. A Paula de imediato ela diz que sim, porque agora que eles dois são amigos, ela se sente muito bem ao lado dele. O Gabriel diz que ele também e diz que ele tinha uma coisa para dizer a ela, mas que tinha muito medo porque ele acreditava que não estava à altura dela e que sabe que ela gosta dessa vida boa, dessas coisas aí, mas que agora ele vai estudar, vai se dar de bem e vender as suas peças. Do nada ele puxa um papel, dá a ela e pergunta se ela quer ser a namorada dele.
A Paula pergunta: namorada? E o Gabriel diz que sim, que na verdade ele não queria ir embora antes que ela desse a ele uma resposta e pergunta a ela o que ela diz a ele. A Paula começa a dar uma de difícil ali e diz que não sabe o que responder e que ele pegou ela de surpresa e que tem que pensar. O Gabriel diz que entende, mas é porque ele vai viajar logo no dia seguinte e que assim eles não têm muito tempo, e diz que isso é sério, que ele queria muito ir e ter a certeza que iria voltar para ver a sua namorada e que na verdade ele queria muito que essa namorada fosse ela, a Paula. Bota pressão e pergunta novamente a Paula o que ela diz. A Paula de início fica calada, mordendo os beiços ali, não diz nada e a cena como sempre muda e volta lá para a empresa, onde o Bruno, depois de explicar todo o esquema a Maura, ela pergunta ao Bruno se isso seria tão simples assim. O Bruno diz que sim, que é simples demais e que tudo que ela, a Maura, terá que fazer é só uma simples operação no computador e que será apenas um clique em uma tela e pronto, e pergunta o que ela acha disso. A Maura diz que não sabe e o Bruno pergunta do que ela tem medo, porque na verdade ela não vai fazer nada demais, porque ela mesmo disse que a Maria José tem uma conta bancária, não é isso? A Maura confirma que sim e que ela mesma foi com a Maria José até o banco para abrir essa conta e que deram a ela um cartão, um talão de cheque provisório e o número da conta. O Bruno então pergunta se ela, a Maria José, depois terá que ir ao banco pegar o talão de cheque definitivo, não é isso? E a Maura responde que acha que sim. O Bruno diz que é aí onde está a jogada e diz a Maura que ela só vai se oferecer para ir com a Maria José lhe acompanhando até o banco e que quando eles lá entregar tudo a Maria José, ela, a Maura, pedirá para fazer uma revisão e ver se o talão de cheque está inteiro como recomenda o banco. E então é só ela memorizar o número da conta e pronto. E a Maura pergunta se é só isso. O Bruno diz que sim, que depois disso é só ela dizer a ele o número da conta, que ele mesmo se encarrega do resto e que do computador dela ele fará uma transferência do fundo da empresa para a conta da Maria José e que ninguém vai se dar de conta porque depois é só eles apagar a operação da memória do computador e pronto. A Maura fica pensativa e diz que se os sócios achar que a Maria José quis dar um desfalque na empresa, irão acusar ela de fraude e que assim o Alessandro começará a perder o encanto por ela. O Bruno diz que é isso mesmo, que ela já está entendendo as coisas e a Maura diz que não sabe o que fazer e o Bruno diz que essa é a única e última oportunidade e que isso é pegar ou largar. A Maura concorda e o Bruno diz que é isso mesmo e que agora é só ela esperar o momento certo.